Pai querido, Pai amado, venhamos te louvar, venhamos te glorificar, venhamos te exaltar, Senhor, pelo dia, por tudo que já fizemos, pelas tuas bênçãos e pela tua graça. Amém. E viemos lhe pedir em nome de Jesus, tu possa continuar nos abençoando e nos abençoando nesta reunião, Senhor, que teremos, ó Pai, nesse período que estamos juntos em comunhão, falando da tua palavra. Amém. E estando, Senhor Jesus, em comunhão com as irmãs. Amém. Que em tudo o teu nome possa ser louvado, glorificado e exaltado através das nossas vidas. É o que eu te peço e que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Quer uma cadeira? Bom, hoje nós vamos falar de um texto que está lá em Isaías 43. Isaías o quê? 43. Que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra. Eu te amei. Darei homens por ti e povos pela tua vida. Amém. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é assim: qual é o tamanho do amor de Deus para conosco e o que Deus faz para honrar a sua aliança com quem Ele tem aliança? Primeiro, o que é uma aliança? Aliança, Compromisso. Deus, né? É um compromisso, é um símbolo de um compromisso, certo? A aliança com Deus, ele é um símbolo de um compromisso. A aliança também, esse anel aqui, ó. Compromisso. O meu é meio difícil de sair, tá, irmãos? Esse anel aqui, ó, ele é um símbolo de um compromisso. Com ela. Sim, com ela. Na minha está escrito o nome dela e a data do nosso noivado e casamento. Lembra disso? É muito difícil de sair do meu dedo. Vocês me veem o tempo todo com ela, não sai do meu dedo. Eu perdi a minha. A Zilda tem outra, é um par. A aliança é um anel redondo que ele não tem fim. Se você procurar aqui, ó, ele não tem emenda. Ele não tem fim. A aliança com Deus é a mesma coisa. Ela não tem emendas. Ela não tem fim. Eu conheci um pastor que ele falava assim: a aliança a gente carrega no dedo, a gente não carrega no coração, porque se a gente carregar no coração, a gente morre. O lugar dela é no dedo, porque é visível para todos. E a aliança com Deus é um selo, é uma aliança que nós fazemos com Ele, que não tem fim. Eu acho interessante as pessoas que viram e falam assim: um determinado momento eu deixei Deus de lado, eu não quero mais ter compromisso com Deus. Isso é possível? O que vocês acham? É possível? Não. Por que não é possível? Quando nós passamos pelas águas, o que nós fazemos? O batismo é um símbolo da nossa aliança para com Deus, não é? É ou não é? É um simbolismo dessa aliança. É um simbolismo de um pacto. A gente faz uma profissão de fé. A gente declara para os outros qual é a nossa fé, né?
Então o que acontece? Quando você passa pelo batismo, você faz um simbolismo dessa aliança, você sela essa aliança. Tá certo? E esse selo dessa aliança é uma aliança que não tem fim. Por isso que eu tirei a minha e mostrei para vocês. Ele é um anel que não tem fim. Ele não tem começo e não tem fim. Ele também não tem emendas. Eu posso quebrar essa aliança? Posso. Eu posso mandar soldar ela de novo? Não, não tem como. O ourives tem que, para consertar, o ourives tem que derreter essa daqui e fazer de novo. A nossa aliança com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes nós, por nossa parte, vamos lá e quebramos essa aliança. Em determinado momento, podemos virar para Deus e dizer assim: olha, não quero mais. Mas Deus não volta atrás na sua palavra. Foi assim com o povo de Israel. Você pode perguntar, falar assim: Kleber, mas o povo de Israel pisou na bola e que não sei o que e tal. Mas a aliança de Deus continuou presente, continua a mesma e vai continuar até um dia que Jesus voltar para governar Israel em vida, aqui na terra, com cedro, como rei. Essa aliança perpétua que Deus tem com o seu povo. E nós, quando entregamos nossas vidas para Jesus, Paulo diz assim: não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque nós falamos que nós morremos para nós mesmos e ressuscitamos em Cristo para uma vida para com Deus. Aí o que acontece? Muitas vezes a gente, por causa da nossa teimosia, o que a gente faz? A gente morre pelo não mútil. Eu costumo brincar disso daí, né? Tem um monte de zumbi andando por aí, né? Um monte de morto-vivo. Que um dia diz que morreu para o mundo e está vivendo com Cristo, mas chegou um determinado momento que vira as costas para Cristo e fala assim: bom, só que assim, que raio de morte é essa? Então é um zumbi que está andando. Porque não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. E a prova de eu li esse texto aqui em Isaías 43, por quê? Porque mostra o quanto Deus nos ama. E Ele nos ama de um jeito que Ele é capaz de dar nações ao nosso resgate. É o que Ele fez com Israel. Ele falou: olha, por amor a você, Israel, eu dei o Egito. Eu castiguei uma nação toda. Vocês já pararam para pensar as 10 pragas? Quantas pessoas morreram durante essas 10 pragas? Qual foi o preço que o Egito pagou? Porque o Egito nunca mais se levantou. Não? Ele fala: eu te dei a Etiópia por amor a ti. Vê o que é a Etiópia hoje. Que tipo de nação ela é hoje? Então, o amor de Deus para conosco, e quando nós pensamos inclusive no sacrifício que Jesus fez, no sacrifício de Jesus por amor a nós, para selar uma aliança conosco. Você já imaginou o tamanho do amor de Deus para conosco? É muito grande. E não tem limite. Só que muitas vezes nós esquecemos que um relacionamento é uma via de mão dupla. Não dá para dizer que existe um relacionamento único.
de uma única pessoa. Para dizer que tem um relacionamento, precisa haver pelo menos Duas pessoas. duas pessoas. Duas partes. Com Deus não é diferente. Para haver um relacionamento com Deus, Deus está lá, presente e esperando, com amor infinito para conosco. Mas precisa eu estar disponível. Lembra que nós viemos comentando que existe uma coisa que Deus fez a nossa imagem e semelhança, chamado livre-arbítrio. Uma das coisas com quem nós somos parecidos com Deus é o livre-arbítrio. Você não obriga Deus a fazer nada, não tem essa condição, não existe essa possibilidade. E também não existe a possibilidade de Deus nos obrigar a fazer qualquer coisa. É opcional. Se nós lermos lá o livro de Deuteronômio, e o livro, ele fala assim, olha, eu te proponho 2 caminhos, a bênção e a maldição, escolhe a bênção. Mas é uma proposta, ele fala assim, vocês não são obrigados. Com Adão, ele virou para ele e falou assim, olha, tem uma árvore lá no meio do jardim, tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Você pode comer a árvore da vida o tempo todo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma. Não coma porque você vai sofrer consequências, porque certamente você vai morrer. Tudo bem? Tudo bem. Deus podia ter ido lá e colocado já aquele anjo com a espada desembainhada ali lá do lado da árvore, lá já direto. Pronto. Não foi Deus que plantou o jardim? Por que ele plantou uma árvore que ele podia, todas as árvores que ele podia comer e tudo mais, e colocou a árvore do bem e do conhecimento do bem e do mal lá do lado da outra? Sabendo que se Adão comesse. Por quê? Porque Deus não quer relacionamento com o robô. Deus já tinha criado os anjos para o servir. E mesmo os anjos, para serem servos, Deus ainda assim criou eles com o poder de escolher. Com o poder de escolha, com o direito a escolher. Prova disso é Lúcifer, que era um anjo, e um anjo de luz. E mesmo assim ele escolheu usurpar o lugar de Deus. Já pararam para pensar nisso? Deus criou Lúcifer. Mas não podia ter criado então, simplesmente sem essa possibilidade de escolha? Não. Porque ele criou para ter relacionamento. Ele não criou robôs. É opcional. Embora o seu amor para aqueles que o escolhem seja incondicional. Quer dizer então que eu posso ter uma aliança com Deus, pintar e bordar e está tudo certo. Você até pode, desde que você esteja ciente que há consequências graves. Eu lembro que eu tinha um professor na escola que falava uma lei da física que diz assim, toda ação tem uma reação, gera uma reação. É fácil. Você quer ver o resultado disso daí? Ele até brincava com a gente, ele falava assim, fecha o punho aí, soca a cadeira, dá um soco na sua carteira. Você pode até quebrar a sua carteira, mas sua mão também vai sofrer as consequências. Ele falou, é a lei da física.
Toda ação gera uma reação. E tem uma lei espiritual que diz assim, que tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Eu estava conversando com os adolescentes na escola dominical e eles me perguntaram sobre as coisas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Ah, mas as enchentes e tudo mais e tal, Deus não é amor? Deus é amor. E por que está permitindo aquelas coisas lá acontecerem? Eu falei, será que é Deus que está permitindo ou é o homem que está colhendo aquilo que ele plantou? É o homem que está colhendo aquilo que ele vem plantando, o descaso que ele tem com a natureza há muito tempo. Tá certo? Então, irmãos, o amor de Deus é incondicional? É incondicional. E ele fala isso nesse texto aqui em Isaías, muito claro. Fala, olha, se você está debaixo da minha proteção, se você está debaixo da minha aliança, se você está debaixo daquilo que nós temos como relacionamento íntimo e incondicional, você vai passar pelo fogo, você não vai se queimar, porque eu vou estar contigo. A minha presença está contigo. Passares pelas águas não se submergirão. E assim por diante. Tarde. E assim funciona. Mas é necessário saber que um relacionamento é mão dupla. Tudo bem? Para mim ter acesso a estas coisas, a essa proteção, eu tenho que estar em dia com o meu relacionamento com Deus. E para ter relacionamento, é necessário ter o quê? Obediência? Não. Obediência é para servos. Discernimento. Um item básico no relacionamento, qual é? Amor, sim, e esse nós já vimos pelo texto que Deus tem por nós incondicional. Fé, para com Deus também, mas falta um item que é como é que eu me relaciono, por exemplo, com a Zilda. Eu posso falar que eu me relaciono com a Zilda, que eu tenho um relacionamento com a Zilda, sendo que eu não converso com ela, que eu não tenho diálogo com ela? Eu preciso ter diálogo. Verdade. Eu preciso conhecer a Zilda. E olha que ela me enrolou durante uns 3 meses antes da gente se encontrar. Ela me cozinhou em banho-maria. Nós conversamos muito antes da gente se conhecer pessoalmente. Né? O relacionamento com Deus não é diferente. Como é que eu posso dizer que eu tenho um relacionamento que eu amo a Deus, sendo que primeiro eu não o conheço? Segundo, eu não converso com Ele. Dá? Funciona? Não. Não funciona. Tá certo? E como é que eu conheço a Deus? Conversando com Ele. É verdade. Ah, mas eu não sei se Deus me escuta. Com certeza. Ele te escuta. Ele te conhece desde que você nasceu. Desde que foi Ele que te formou. Do jeitinho que você é. Deixa. Do jeitinho que você é. Deus formou. Tá certo? Então Ele já te conhece. Agora, Desde quando a gente está no útero. sim, desde o útero. Já sabe tudo o que você vai passar na vida. Está escrito no livro da sua vida.
Agora, existem umas páginas que Deus escreveu. A Arlete vai nascer no dia tal e vai morrer no dia tal. Não vou morrer não. Ou vai ser arrebatada? Você mesmo? Que seja. Vai querer ficar sozinho? Eu também não quero, Arlete. Eu quero ser arrebatado. Não quero passar pela morte, não. Tá certo? Se possível, que Deus me leve no arrebatamento. E a gente está muito próximo disso. Mas está escrito lá no meu livro da vida. Tudo bem? E Deus determinou, olha, o seu caráter é esse, é assim, 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 assim. Só que Deus entrega a caneta na sua mão. Para você continuar escrevendo a história da sua vida. Se eu não fizer nada, então eu não escrevi nada. Se você não fez nada, também não está escrito nada. Só que você lembra da parábola dos 10 talentos? Ah, sim. Você lembra da parábola dos 10 talentos? Jesus vira na parábola dos 10 talentos e distribui as moedas. Teve um deles que disse assim: eu por medo não fiz nada. Eu enterrei o talento que tu me deu. O que Jesus fala para ele? Falar, o talento que te foi dado vai ser tirado e você vai ser cobrado. E se nós olharmos a palavra dos 10 talentos, antes de chegar nesse que enterrou, nós vamos ter um que ele falou assim: eu peguei o talento que tu me deu, apliquei, não deu certo e perdi o talento que tu me deu. E mesmo assim, Jesus recriminou menos ele do que aquele que tinha enterrado o talento. Ele falou, pelo menos você tentou e trabalhou com o talento que eu te dei. Não deu certo, mas você tentou. Então aquela história de se eu não escrever nada, se eu simplesmente parar e não escrever nada, eu vou ser cobrado por isso. Porque tem um dom que Deus nos deu, que esse foi dado para todo mundo. É o dom da vida. E Ele nos deu para vivê-la. Ele nos deu para sermos felizes. Tá certo? Para trabalharmos com Ele. Agora, também seremos cobrados sobre aquilo que nós fizemos com o dom precioso que Deus nos deu, que é a vida. Tudo bem? Ah, eu nunca ganhei nada de Deus. Ganhou sim. O sopro de vida. Tá certo? Irmãs, vamos aproveitar esse relacionamento que nós temos com Deus. Conheçamos a Deus a cada dia que passa, cada vez mais, para termos acesso a isso que está escrito em Isaías 43. Um amor incondicional. Para podermos usufruir dessa aliança e dos benefícios que ela nos traz. Tá certo? Tudo bem? Amém. Então, né,